Daiane Rosilene Luara, Thaís, Vanessa e Edeneide. Olha só, Kate, em 2019 foram quase 50 mulheres vítimas de feminicídio no Maranhão. Cristiane, um número assustador, mas se a gente for parar para pensar, a cada ano parece que vai aumentando o número de mortes relacionadas a mulheres. Pois é, e desde a Lei Maria da Penha, né, uma lei extremamente importante para o Brasil, para a América Latina, porque o Brasil saiu na frente na questão das políticas públicas para vencer a violência contra a mulher. Desde lá muita coisa aconteceu. A gente tem as delegacias especializadas, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um atendimento psicológico a essa mulher e também a Justiça já tem um atendimento ao agressor. Mas o que explica tanta violência? Quase 50 mulheres mortas no Maranhão esse ano. E detalhe, são números assustadores, números que repercutem, e aí a gente também tem esses agressores, muitos deles soltos, números registrados na capital e em todas as cidades do Maranhão. Homens que continuam soltos, mas as mulheres que não voltam mais. Pois é, essas mulheres, elas deixam uma lição pra gente. Foram mulheres que muitas vezes foram agredidas, mas que não fizeram uma coisa muito importante: denunciar e se afastar do agressor. E a denúncia, viu, gente, ela é a nossa ferramenta, é o único mecanismo que nós temos para lutar e combater, né, este mal que a cada ano mata mais mulheres em todo o nosso Maranhão, e não só no Maranhão, mas em todo o mundo. E olha só, Kate, é bom que o telespectador pense sobre isso e nós mulheres e homens também pensemos a respeito disso. Acabar com a cultura do machismo não é um dever da mulher, é um dever da sociedade como um todo, é um dever de homens e mulheres. Isso passa pela educação que nós damos em casa para as nossas meninas e para os nossos meninos, né? Então você que está em casa já sabe, a missão é nossa, é educar desde pequeno para que a gente possa sim ter homens e mulheres responsáveis, educados e que entendam o valor da vida. Mas a gente está caminhando aí nessa luta para acabar com essa violência e para denunciar essa violência. A gente sabe que existe um subregistro aí, né? Muitas mulheres que são violentadas e que sofrem violência todos os dias, elas não denunciam. Mas o Brasil aderiu aos 16 dias de ativismo, né? E esses 16 dias de ativismo foram dias, de fato, da gente denunciar e pensar a respeito dessa violência e como acabar com ela. E olha, gente, sabe aquele ditado que diz, Cristiane, que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Acabou, tá? Não existe mais isso. A gente não só tem que colocar essa colher, mas a gente tem que mergulhar em todo esse caldeirão, porque a denúncia, e nós que estamos no entorno dessas mulheres, precisamos motivar, incentivá-las para poder então denunciar esses casos. E a lei avançou. Eu não posso mais fazer uma denúncia e de repente mudar de ideia. Não. Chegar lá na delegacia e dizer assim, não quero mais denunciar meu agressor. A denúncia está lá, está feita e ela vai ser investigada, mesmo que a mulher vítima ela desista, né, de fazer essa denúncia, mesmo que ela queira retirar essa denúncia. Isso foi um passo importante da lei. E outro dado extremamente importante passa os nossos jovens e as nossas crianças. Crianças que são violentadas, crianças que são estupradas e crianças e adolescentes mortos também, vítimas dessa mesma violência. Agora, o que é mais assustador, que em geral essas crianças vítimas de abuso sexual, o agressor sempre é dentro um familiar. Sempre é alguém muito próximo, é um parente, é um padrasto, é um pai, é alguém da vizinhança, alguém que está perto. Alguém que está muito perto dessa criança e que essa criança tem confiança. É triste isso, né? Extremamente triste. Por isso a gente precisa ficar alerta. E a TV Difusora passou o ano inteiro fazendo isso. Alertando você que está em casa exatamente sobre a importância de estarmos atentos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Por quê? Porque o agressor, né, o criminoso, ele vai exatamente no que a criança tem mais puro, que é acreditar nesse outro que está muito próximo. E a gente sabe que essas marcas, apesar da assistência que se dê a essa criança, que muitas vezes é muito falha por parte, né, dos agentes públicos, essas marcas elas ficam para sempre. Então vamos cuidar das nossas crianças. Não só a questão da violência sexual, a gente mostrou na tela da TV Difusora, nas nossas mídias sociais, na Rádio Difusora, mas a gente também mostrou os casos de bebês abandonados
no interior do estado e também aqui na capital. Quem não lembra, né, do caso daquele bebê que foi abandonado lá no estádio Castelão, dentro de uma caixa de papelão? Nossa, é de cortar o nosso coração, né? Atenção, gente, é uma vida, né, Cris? É uma vida e a gente precisa cuidar. E também passa exatamente pela atenção de todos nós, de percebermos quem está do nosso lado, quem precisa de ajuda, até para de alguma forma a gente tentar estender a mão para esse outro e não permitir que uma criança como essa, que não tem absolutamente nada a ver, né? É tão puro, mas que infelizmente virou uma estatística triste. E eu acho, Kate, que a gente só acaba com toda essa violência, com esse cenário turbulento. Não é só o Brasil que vive, né? A gente vê isso aí, parece que há uma onda pairando aí pelo mundo, né? E que lindo, né, ver uma menina de 16 anos, a Greta, ganhando aí o prêmio de personalidade do ano da revista Time, né? 16 aninhos apenas, né? E o que que ela faz? O que que ela propagou? Essa cultura da paz. Exatamente. Né? É isso que a gente precisa. É o fomento da paz que precisa começar dentro da nossa casa, precisa começar com aquele que você está pertinho. E aí sim, essa paz ela vai ultrapassar muros, vai ultrapassar estados e regiões. E é isso que a gente precisa. E é isso que a gente deseja, né? E é isso que a gente quer contar para você em 2020. Janeiro de 2019, começo de ano, e o ano começou com uma fatalidade, uma tragédia que abalou os moradores da comunidade Coquilho, um povoado ali próximo de Itagipuru, Mato Grosso, na zona rural 2 de São Luís, onde 3 adolescentes da comunidade acabaram sendo torturados e mortos. A informação na comunidade, depois do inquérito feito na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, constatou de que eles teriam sido confundidos com ladrões que estavam roubando material de construção das obras do programa Minha Casa Minha Vida e acabaram levando esses adolescentes para um determinado local, onde eles foram mortos, eles foram torturados e mortos executados a tiros. Até hoje, um vigilante de uma empresa de segurança que trabalhava no local e o policial militar que trabalhava, inclusive na época, nas forças especiais da polícia, inclusive fez parte do CTA, o Hamilton Caires, está preso até hoje à disposição da justiça, respondendo por esse crime e aguardando julgamento. E ainda em janeiro, houve também uma fatalidade, onde 2 prestadores de serviços da Equatorial Maranhão, a antiga SEMAR, eles estavam prestando serviço na região lá do sítio Natureza, fazendo a suspensão, o corte de energia elétrica em clientes inadimplentes. Lá naquele local, eles teriam feito a suspensão do fornecimento de energia elétrica da casa do Pablo Martins. E foi aí que esses servidores da SEMAR, eles acabaram assinando a sentença de morte. Pablo Martins, juntamente com o irmão, que era um adolescente na época, perseguiram esses funcionários e eles foram executados sem nenhuma chance de defesa dentro do próprio veículo da empresa prestadora de serviços da SEMAR. Nós já falamos de alguns episódios que ocorreram aqui na capital, na região metropolitana, mas também no interior do estado ocorreram alguns episódios, alguns casos que merecem destaque. Por exemplo, em pleno domingo, nesse ano de 2019, movimentação na feira, na cidade de Coelho Neto, um grupo de ciganos rivais entraram em confronto. Houve um tiroteio, gente correndo para todo lado e, infelizmente, 4 pessoas acabaram sendo mortas e 5 ficaram feridos. Depois a polícia acabou descobrindo que um dos principais envolvidos, mentor de toda essa confusão do tiroteio, era o assaltante de banco, também procurado pela polícia por crime de latrocínio, o cigano ou cicatriz. Um episódio chamou bastante a atenção dos moradores da cidade de Caxias, embora tenha ocorrido no vizinho estado do Piauí, lá em Teresina. O Gabriel Breno, estudante, estava inclusive se preparando para o curso de formação de sargento do Exército e acabou sendo executado na porta de uma pousada lá em Teresina. A polícia que trabalhou nesse caso aí acabou prendendo logo depois o autor do crime, o David Ferreira, que havia suspeita do David de que o Gabriel Breno tinha tido um caso com a sua companheira. Ele foi preso no início das investigações, ela também negou que tivesse tido um caso com o Gabriel Breno. Mas depois, já aqui na audiência de custódia, na fase de instrução do processo, ela acabou assumindo que realmente tinha mantido uma relação com o Breno, né? E que infelizmente o marido descobriu, o David Ferreira, que inclusive está preso até hoje, e ele acabou cometendo esse crime.
2019 foi um ano movimentado na área policial de Imperatriz e da região tocantina. Eu lembro bem do final de semana dos dias 10 e 11 de novembro, ainda de 2018, que desencadearam uma das principais investigações criminais, a morte do então prefeito do município de Davinópolis, Ivanildo Paiva. Nós, da equipe de jornalismo da TV Difusora Sul, nos desdobramos para acompanhar cada detalhe deste caso, desde o enterro de Ivanildo Paiva até a prisão do mandante do crime, o então vice-prefeito José Rubem Firmo, o Rubem Lava Jato. Qual era o nome do filme? Essa é uma pergunta que está sendo feita até agora, no caso do assalto a um dos shoppings mais movimentados de São Luís, na região da área nobre, ali do Calhau. Era final do dia, final da sessão, era praticamente a última sessão, quando 3 indivíduos armados burlaram a segurança e acabaram assaltando as pessoas que estavam na plateia, assaltaram a gerência, assaltaram os funcionários desse cinema. Eles acabaram fugindo, a polícia prendeu um suspeito dias depois desse assalto, mas até hoje não se sabe ainda já quem seriam as outras pessoas, quem seriam os outros indivíduos envolvidos nesse assalto. E a população, inclusive os próprios funcionários do shopping, ainda se perguntam qual era o filme. Em outubro desse ano de 2019, um outro crime que teria características de crime passional acabou chamando a atenção da sociedade. Foi o caso do assassinato do pastor e motorista de aplicativo Maxson Costa. Ele foi morto e enterrado numa cova rasa no quintal de uma casa, de uma residência no Maiobal. A polícia descobriu depois, na investigação, no trânsito da investigação, de que o crime teria sido praticado pelo dono da casa, o Saulo Costa, que inclusive hoje está em liberdade, depois de ter sido beneficiado com uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O crime, segundo o que ele mesmo relatou, teria motivo passional. Ele descobriu que o pastor Maxson ele estava tendo um caso, um relacionamento extraconjugal com a sua companheira. É claro que isso foi negado por ela. O Saulo também acabou inocentando a mulher, dizendo que ela não tinha conhecimento, que tudo foi preparado, elaborado por ele, inclusive fazendo a cova rasa no fundo do quintal, concretou a cova onde ele enterrou a vítima, justamente para o odor não chamar a atenção dos vizinhos lá no conjunto Maiobal. A família do pastor Maxson, é claro, revoltada, já fez vários protestos, manifestações na porta do tribunal, discordando, é claro, com essa decisão do Tribunal de Justiça de colocar o autor do crime, o autor confesso desse crime, em liberdade. E todos lembram da época de 2014, quando a cidade acabou ficando em pânico, depois, logo no surgimento, nas primeiras cenas de violência praticadas por integrantes de facções criminosas. A cidade sofreu vários ataques, inclusive ônibus, unidades da polícia, viaturas foram atacadas, foram incendiadas. Em um desses casos, ali na entrada da Vila Sarney Filho, no Maiobão, infelizmente os criminosos atacaram um ônibus onde havia uma menina, Ana Clara, que todos lembram. Infelizmente ela teve mais de 90% do corpo queimado e acabou morrendo. Naquela oportunidade também sofreram queimaduras o Márcio Rony, que é sobrevivente desse episódio, a Juliene, que é a mãe da Ana Clara. E aí, passado esse tempo, esse crime foi em 2014, a justiça levou a julgamento 5 dessas pessoas acusadas de fazerem parte de facção criminosa. Eles foram julgados, foram condenados e no final, somando-se todas as penas do Conselho de Sentença, eles foram condenados a 150 anos de prisão e estão hoje custodiados aqui no Complexo Penitenciário de São Luís, à disposição da Justiça. E a cidade viveu um clima de tensão na região central da cidade, ali entre as Ruas da Paz e Santa Rita, quando um bandido assaltou uma joalheria, dessas revendas de ouro que funcionam, são várias que funcionam ali naquela área, funcionam ali naquele setor. Conversando com pessoas que atuam lá na região do centro, nós descobrimos que esse tipo de crime está se tornando cada vez mais recorrente, principalmente porque esse comércio de compra e venda de ouro acaba atraindo os criminosos. Mas o que chamou mesmo a nossa atenção foi a audácia dos assaltantes, que mantiveram como reféns o casal de proprietários dessa pequena loja. Nossa equipe de reportagem pôde acompanhar todo o clima de tensão que se instalou lá na Rua da Paz, desde o momento em que começaram as negociações
entre a polícia e os criminosos para que as vítimas pudessem ser libertadas, o que aconteceu quase 2 horas depois. As fugas da unidade do Centro Socioeducativo de Internação Provisória SEMEAR, unidade da FUNAC do bairro Três Poderes, viraram rotina desde junho deste ano. Nossas equipes de reportagem cobriram as 2 fugas e as 4 tentativas de fuga dos internos. Um trabalho complexo de junho a novembro de 2019 devido à ausência de informações no momento do ato e quanto aos termos que devem ser utilizados ao falar das infrações cometidas. Em 2019, a reportagem que posso destacar não foi difícil escolher. Entre todas que fiz, a mais significativa foi sobre o desaparecimento do pequeno Daniel, que com apenas 3 anos de idade ficou perdido em uma mata fechada da zona rural de Caxias por 3 dias até ser encontrado. A procura teve força-tarefa de policiais, bombeiros e a ajuda de centenas de populares. Uma das reportagens que mais gostei entre as que fiz este ano foi a que a mãe conseguiu salvar o bebê que estava engasgado com leite, após receber orientações de uma equipe do SAMU aqui de Caxias. O fato teve repercussão nacional e, de certa forma, me comoveu, porque também sou mãe. E ver o sorriso de uma criança após um episódio desses é gratificante. As manchas de óleo nas praias do Nordeste tiveram grande repercussão no país e também no Maranhão. O município mais atingido no estado foi Santo Amaro, na praia de Travosa. Foram retirados mais de 1.200 quilos de óleo de 12 pontos do estado. Felizmente, o Maranhão foi um dos estados menos atingidos do Nordeste por este que foi considerado um dos maiores acidentes ambientais do país. Olha, caixas misteriosas foram encontradas no litoral maranhense. Mais de 20 caixas foram recolhidas por agentes de limpeza na praia de São Marcos. Os materiais feitos de borracha sintética pesam cerca de 100 quilos e são um risco para o ecossistema marinho. Quando em decomposição, eles viram microplástico, uma das maiores causas de morte de peixes, tartarugas e outros animais. E essa não foi a primeira vez que esses materiais apareceram na costa maranhense. Em 2018, eles foram vistos nos municípios de Cândido Mendes, Santo Amaro, Paulino Neves e Cururupu. Os pacotes também apareceram em outros estados do Nordeste, como Alagoas e Ceará. Não há confirmação de onde e quando as caixas foram jogadas. E esse ano, por causa das fortes chuvas, 13 municípios maranhenses decretaram situação de emergência. Em Boa Vista do Gurupi, moradores próximos às margens do rio tiveram que ser retirados de suas casas e levados para abrigos em prédios públicos. Em Santa Helena, muitas famílias também ficaram desabrigadas devido à cheia do rio Turiaçu. Nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, a situação também foi preocupante. Na cidade de Davinópolis, a jovem Weslane Silva, de 14 anos, morreu após ser arrastada pela correnteza. A vítima saiu de casa para ver os estragos provocados pela chuva quando foi levada pela enxurrada. No município de Pinheiro, o cabo de uma das 4 comportas da barragem de Pericumã se rompeu e causou alagamento na região. Na época, a TV Difusora recebeu imagens de um dos pontos de maior visitação na cidade, o bar e restaurante Maria Santa, que ficou praticamente debaixo d'água. Era segunda-feira do mês de março deste ano, quando a cidade amanheceu em meio ao caos. Eram vários pontos de alagamentos, mas sem dúvidas, um dos bairros mais atingidos foi o Parque Alvorada. Quando a nossa equipe chegou aqui, o cenário era de desespero. Famílias carregavam nas costas o que podiam salvar, como eletrodomésticos, móveis. E após 9 meses, voltar aqui no bairro e ver que aos poucos as famílias estão se reconstruindo, isso assim é gratificante de ver, de presenciar, escrever e mostrar para as pessoas. Na comunidade de Cajueiro, mais de 20 casas foram derrubadas durante um processo de reintegração de posse. As famílias protestaram na comunidade e também no Palácio dos Leões, sede do governo.
No local será construído o Porto São Luís, que deve ocupar uma área de cerca de 200 hectares. O Porto fez um acordo com mais de 100 famílias que também foram indenizadas. A obra deve ser concluída até 2022. O ano de 2019 também foi marcado pela violência contra os indígenas. Na BR-226, 2 índios morreram após uma emboscada. A situação ficou tensa no local. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a vinda de tropas federais para o Maranhão. Em novembro, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara morreu durante confronto com madeireiros na reserva Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas. Na época, o governo do Maranhão anunciou a criação de uma força-tarefa para auxiliar na segurança das comunidades indígenas no estado. A ideia é que as lideranças das tribos possam ser treinadas e além de manter contato permanente com os órgãos de segurança do estado. Uma das matérias que me marcou bastante foi produzida na reserva ecológica do Iamum, aqui em Caxias. É que a reserva foi afetada pelas queimadas, um grande dano ambiental. Olha, um assunto que ainda deve repercutir em 2020 foi o acordo assinado entre o Brasil e Estados Unidos para o uso comercial da base de Alcântara. Essa discussão já dura cerca de 20 anos. O projeto legislativo foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado. Ao longo do ano, a gente mostrou casos de venezuelanos que, sem terem para onde ir, desembarcaram na capital maranhense. Os estrangeiros moravam na cidade de Belém, para onde haviam imigrado há 2 anos, quando deixaram o país de origem. Muitos deles, inclusive, têm pedido ajuda até hoje em semáforos da capital. E foi assim que o imigrante Joel, de 52 anos, conseguiu uma vaga de emprego como chefe de cozinha. Nós acompanhamos o drama da chegada das famílias, dos venezuelanos, a Imperatriz. Chegando aqui, eles alugaram uma casa ali na Vila Lobão. O aluguel custava R$700, um preço muito alto para eles que não tinham nada, não tem nada. Vieram atrás de ajuda e acabaram sendo despejados da casa onde viviam na Vila Lobão porque não conseguiram pagar o aluguel. Aí passaram a viver nas ruas aqui, na frente das lojas, pedindo ajuda, nos semáforos, na BR-010, pedindo ajuda. E, inclusive, 2 crianças morreram, inclusive uma de 1 ano e 4 meses, um drama que aumentou muito o drama dessas famílias com esse episódio da morte das crianças aqui em Imperatriz. Isadora Bringel, de 7 anos, e Cálida Trabulce, de 3 anos, morreram no início de junho após um acidente na Cordilheira dos Andes, no Chile. Elas estavam de férias na companhia de familiares quando foram surpreendidas por um deslizamento de rocha. 2019, um ano de grandes perdas de personalidades maranhenses. O babalorixá Wilson Nonato de Souza, conhecido como Bita do Barão, morreu em abril em Teresina, no Piauí. O corpo de Bita do Barão foi velado no Palácio de Iansã, no município de Codó. Caravanas de pais e mães de santo de várias cidades do estado prestaram as últimas homenagens a um dos maiores líderes umbandistas do Brasil. Morreu aos 67 anos a radialista Helena Leite. A comunicadora passou por veículos de comunicação, entre eles o Sistema Difusora. Ela ficou reconhecida como uma das principais vozes em defesa da cultura popular do estado. A morte do cantor e compositor Gerson da Conceição pegou de surpresa artistas e admiradores. O músico, que era uma referência do reggae maranhense, foi vítima de um infarto fulminante em casa onde morava em São Paulo. A notícia da morte do maranhense de 53 anos causou comoção nas redes sociais. Na casa de eventos, onde o músico cansou de se apresentar quando vinha para a cidade onde nasceu, está o cartaz do último show. Gerson partiu sem dizer adeus, mas deixou para amigos e fãs um legado que jamais será esquecido. Um dos casos que mais me chamou a atenção em 2019 foi o incêndio no Hospital Municipal Infantil, o Socorrinho, aqui de Imperatriz. Eu lembro que era um sábado, noite de carnaval, e lembro também que eu não estava no plantão do jornalismo. E pelas redes sociais eu comecei a acompanhar toda a movimentação. No plantão seguinte, ficou sob a minha responsabilidade a cobertura deste assunto. Então, juntamente com a equipe, fui até a UPA do bairro São José, para onde haviam sido levados alguns dos pacientes. Lá encontramos já várias crianças e a coordenação aqui do Socorrinho organizando tudo.
mas já informando que ali seria apenas realmente um improviso durante uma semana e que o atendimento do Hospital Infantil seria feito depois de uma semana já no posto de saúde do bairro Vila Nova, do outro lado da cidade. Favela do Samba, a grande campeã do Carnaval de Passarela de 2019. A escola conquistou seu 19º título. A escola levou para a passarela o enredo Sob o Brilho de um Cometa chamado Gesiel, uma homenagem ao designer e publicitário maranhense que foi vítima de um latrocínio em março de 2018. Os Apaixonados levou o título de campeão dos blocos tradicionais do Grupo A. Um 10º de diferença apenas separou o campeão dos blocos tradicionais do Grupo B, os imbatíveis do 2º colocado, os Diplomáticos. Entre os 9 concorrentes na disputa entre os blocos organizados, o vencedor foi o Dragões da Madre Deus. A TV Difusora deu um show de cobertura no carnaval deste ano, como já acontece há vários anos, no carnaval tradicional de Passarela e também aqui no carnaval de rua, o carnaval da Beira-Mar. Foi o resgate do carnaval de rua aqui na capital São Luís, trazendo várias bandas, não só aqui do Maranhão, mas uma mistura da cultura maranhense e também de outros estados. Atraiu milhares de foliões, uma explosão de alegria que a TV Difusora também pôde acompanhar e marcou aí o resgate do carnaval de rua aqui de São Luís. E quem passou pelo centro histórico no período junino foi surpreendido com mais um ponto turístico, a decoração junina na Praia Grande. Na festa tradicional do Nordeste, em qualquer lugar, não faltaram bandeirinhas, comidas gostosas e cultura. Mas tem coisas que só o São João do Maranhão tem, como, por exemplo, os sotaques de Bumba Meu Boi, personagens folclóricos como a Catirina, o Casumbá e muitos outros que foram retratados nesse imenso mosaico no centro histórico. Foi aqui no estádio Frei Epifânio da Badia que a TV Difusora registrou uma das maiores manifestações de fé do povo católico do Maranhão em 2019. Foi em junho, a solenidade de Corpus Christi. Mais de 22 mil pessoas, segundo a Diocese de Imperatriz, participaram da celebração. Contar histórias é uma arte. Contar histórias através do jornalismo, então, é mais prazeroso ainda. E uma das matérias que tive o maior prazer de contar nesse ano de 2019, como repórter da TV Sinal Verde Difusora, foi a que mostrou sobre o acervo arquitetônico de Caxias. Foi como fazer uma viagem nesse patrimônio histórico que envolve fachadas com azulejos e estrutura colonial e barroca. Estamos de volta com a retrospectiva 2019 aqui na TV Difusora, agora para falar de política de um ano marcado por muitas mudanças. Mudanças na composição do Senado Federal, mudanças também no Legislativo e um novo mandato do governador Flávio Dino aqui no estado do Maranhão. Vários assuntos em pauta e comigo o nosso colunista de política, John Coutrin. Olá, John. Olá, Norberto. Olá a todos. Vamos começar falando sobre a eleição do governador Flávio Dino, no caso já a posse nesse ano para o seu segundo mandato. Começo de ano difícil, enfrentando muitas dificuldades, assim como outros estados da federação, não é, John? Sem dúvida, o governador assumindo seu segundo mandato, né? Eleito por maioria dos votos da população maranhense e, claro, novos desafios, né? Nessa nova gestão do governador Flávio Dino. É claro que, assim que ele tomou posse, no discurso de posse dele, ele disse que iria continuar mantendo, né, as políticas públicas do mandato passado, mas incrementaria, né, no atual mandato, sobretudo a área social, e também de estimular alguns setores, como a educação, que ele disse que seria prioridade, né, que foi prioridade no governo dele, e também investimentos na infraestrutura. John, nós tivemos o primeiro ano de um momento diferenciado na Câmara Federal, né? Tivemos uma composição nova da Câmara Federal, 2 senadores novos, né, assumindo, inclusive lá em Brasília, e na Câmara dos Deputados várias mudanças também aconteceram nesta Câmara Federal. Primeiro, os senadores, né? O senador Everton e a senadora Elisiane foram eleitos sob a égide da renovação. Foram 2 senadores aí, né, que foram bem votados. O senador Everton, o senador mais bem votado da história do Maranhão,
E tanto o senador Everton e Elisiane entraram já como líderes dos seus partidos, ou seja, o Everton com força muito grande, ali líder do PDT, e a Elisiane Gama também líder do Cidadania, antigo PPS. Sem falar, claro, do senador Roberto Rocha, líder do PSDB, mas ele já vem do mandato anterior. Portanto, ali a bancada do Maranhão muito bem representada no Senado Federal e a Câmara também, né, de certa forma, alguma renovação de alguns deputados. Nós estamos realizando essa gravação aqui dessa retrospectiva na chamada Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, inclusive ao fundo aqui o plenário da Assembleia. E aí é hora de falar da atuação dos nossos deputados. Sobre a liderança do presidente Otelino, né, um presidente jovem, né, que modernizou a casa, né, é ele que tem hoje a maioria do apoio dos seus pares, dos seus colegas parlamentares, né, e ele conseguiu dinamizar, né, ele conseguiu, o presidente Otelino, levar a Assembleia para os interiores, isso é muito importante, mas aqui na casa um ano muito tranquilo, votação de projetos do Executivo Estadual, né, foram aprovados por ampla maioria, não houve muitas discussões em relação a isto, né? John, mais 2 tópicos para a gente encerrar esse nosso balanço do ano de 2019. Um deles relacionado à atuação do Legislativo Municipal. A Câmara, inclusive, completou esse ano 400 anos. Houve uma sessão especial no Senado Federal. Vários vereadores estiveram presentes lá, autoridades, secretários de Estado do município também. Nesses 4 séculos de história, né? Várias atividades foram programadas desde o início do ano, inclusive, marcando aí esse ano legislativo no município. Sobre a liderança do presidente Osmar Filho, né, a Câmara Municipal, ela conseguiu também avançar, Alberto, conseguiu avançar, né, ali na sua estrutura também, e os vereadores propondo projetos importantes para a população ludovicense, né. Destacamos aí, por exemplo, a questão dos estacionamentos, o tempo dos estacionamentos, que é uma pauta que está ainda no STF, mas foi uma proposta, né, dos vereadores dos edis ludovicenses. O plano diretor da casa também começou a ser discutido com a população. O plano diretor começou a ser discutido, muito importante, né, o plano diretor. Então, este ano na Câmara Municipal também teve, né, os vereadores tiveram também destaque também na discussão da cidade de São Luís e também na aprovação de projetos que foram importantes para a nossa população. John, nós tivemos esse ano o afastamento do prefeito Domingos Dutra, inclusive por questões de saúde, um caso que gerou uma polêmica muito grande pela forma como aconteceu, ficou internado durante um tempo, falta de comunicação do estado de saúde dele, depois tudo que a gente acompanhou, inclusive, durante esse ano relacionado a esse fato. Até hoje nós não sabemos o real estado de saúde dele. Apenas alguns vídeos, imagens que foram divulgadas nas redes sociais pela própria esposa, Núbia Dutra, né, que não demonstram de fato de que, como está, né, o quadro clínico, o quadro de recuperação do prefeito de Paços de Lumiar, prefeito Domingos Dutra. Nós torcemos, Adalberto, para que ele possa se recuperar, assumir a cidade, né, mas no momento, pelo que nós observamos, ainda ele não tem condições nenhuma de assumir, né, a Prefeitura de Paços de Lumiar. John, para encerrar, vamos falar sobre as eleições do ano que vem. Afinal de contas, já tivemos vários partidos realizando encontros aí, várias pré-candidaturas estão colocadas. Aqui na capital, por exemplo, a possibilidade da volta da ex-governadora Rosana Sarney ao cenário político, já dentro desse quadro. Ela não chegou a negar, não confirmou, mas não negou essa informação. Há também outros partidos que já lançaram também seus candidatos. Tudo indica que teremos uma eleição bastante disputada no que vem, não é, John? É importante esse debate que você colocou, Adalberto, esse ponto, não é? Em relação à ex-governadora Rosana Sarney, né? Ela vem de uma derrota na eleição de governo para o governador Flávio Dino, na eleição estadual, mas o nome dela voltou a ser ventilado, voltou a ser debatido, né? Com a possibilidade do MDB, né, voltar, ressurgir, né, já que o partido enfraqueceu bastante nas últimas eleições. Além do mais, de mais a mais, nós temos aí também outros partidos aí, o próprio Democratas com o Neto Evangelista, já colocado, o PSB com o Beira do Pinaré, nós temos o PDT com o presidente Osmar Filho, né, presidente da Câmara, nós temos aí a Rede com o pré-candidato Gisel Marques, PCdoB, que ainda vai definir, né, o seu candidato entre o Rubem Júnior e o Duarte Júnior, o PV, que já oficializou a pré-candidatura do Adriano Sarney, e tantas outras aí, né, nomes já colocados, entre os quais, claro, o deputado Eduardo Brade, que lidera as pesquisas, né, no momento, é candidato do Podemos aí, portanto, e o PSDB, que ainda discute o nome do deputado Wellington do Curso. Então, são esses os principais nomes aí na disputa das eleições do próximo ano, né?
2019 foi um ano marcado por tragédias no trânsito. A gente começa destacando o acidente que matou 5 pessoas e deixou outras 9 pessoas feridas lá no bairro do Jaracati, aqui em São Luís. O responsável pelo acidente, o Vitorian, ele segue preso no complexo penitenciário de Pedrinhas, aguardando julgamento. E no residencial Nova Terra, pertencente a São José de Ribamar, município da região metropolitana de São Luís, uma menininha de 7 anos de idade, ela descia do ônibus escolar quando ela foi atropelada por uma van. Ela estava acompanhada do irmãozinho e conseguiu salvar o seu irmão. Porém, ela ainda teve as 2 pernas fraturadas. E imagina você ser atropelado dentro do condomínio onde mora. Isso aconteceu aqui na capital e aconteceu em setembro. Uma policial militar, a Maria Wanda Cabral, ela foi atropelada no condomínio onde mora. E claro que essa memória nunca mais vai sair da mente dela. E você sabe, ela conversou com a nossa equipe de reportagem e revelou pra gente que já perdoou o condutor. Porém, agora ela tem um outro desejo. Graças a Deus estou andando e orando a Deus para passar logo essas dores, ficar boa e voltar a trabalhar na ativa novamente, que é a coisa que eu mais amo, né? 2019 também foi um ano de grandes vitórias, sobretudo para os motoristas que operam por meio de aplicativos. Após 2 anos, pelo menos 12 horas de discussão, foi aprovado pela Câmara Municipal de São Luís a regulamentação, ou seja, agora os motoristas podem operar de fato por meio desses aplicativos. E um outro assunto bastante desgastante foi o início da obra do terminal rodoviário de São Luís. Você acompanhou por aqui diversas reportagens, a gente mostrando a situação por lá. Só que agora já teve começo. E uma outra obra bastante comentada é a obra do terminal da Praia Grande. Um equipamento público que também você acompanhou aqui na TV Difusora, precisava passar por reformas. As plataformas 3 e 4, elas foram interditadas porque ofereciam riscos para a população. Só que agora as obras já foram iniciadas. E ainda falando sobre transportes públicos, outra situação muito comentada e inclusive virou notícia por muito tempo ao longo de 2019 foi a substituição. O motorista que começou a fazer as vezes do cobrador. Imagina você, o motorista que dirige o ônibus ainda tinha que fazer a função de cobrador. E um assunto também bastante comentado, sobretudo agora, a partir do 2º semestre até hoje, foi a clonagem e sequestro de WhatsApp. Você não sei se foi vítima desses golpes, mas muita gente passou por muitas chateações em razão desses golpes aplicados aqui na nossa capital. Azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Eita, minha gente, quem é que não lembra desse hit que marcou 2019? Ele mesmo, tô falando do Caneta Azul. Manuel Gomes, que saiu de Balsas para ganhar o mundo. Lembrando que você acompanhou aqui na Difusora, no programa Hora D, ele soltando a voz e a dancinha, conquistando todo mundo que estava em casa. Ali que eu procuro ela, não tinha encontrado, hoje encontrei, né? Você é tudo de bom. Pra gente aqui do Tudo de Bom, 2019 foi um ano muito especial. Verdade, foram muitas mudanças onde a gente teve que se reinventar e aí, ó, estrear a nossa casa nova, né, Iago? Nossa casa ganhou mais cor, mais vida, né? Recebemos diversos entrevistados e agora diariamente. Foi um desafio e tanto, né? A gente se desafia todo dia para levar o melhor do entretenimento para as casas de todo o estado do Maranhão. Então a gente fica sempre muito feliz em fazer o melhor, dar o melhor da gente pro pessoal que está em casa. Para que esse conteúdo que a gente faz aqui diariamente chegue até a casa de vocês, toda uma produção fica por trás, pensando nas pautas, acionando os nossos entrevistados, né, os editores, enfim.
toda uma grande engrenagem que faz parte para que essa 1 hora seja bem recheada e chegue até vocês aí muita informação e diversão. E olha, não é à toa, né, que esse ano Tudo de Bom tá fechando, né, 2019 com chave de ouro, com indicação a prêmios, né? Então, o Iago Brandão foi indicado a melhor apresentador esse ano, eu indicada a melhor apresentadora e o Tudo de Bom como o melhor programa de entretenimento do estado. E a gente trouxe, 2 troféus para dentro da nossa casa. E a gente espera que 2020 seja ainda melhor e que seja um ano ainda mais tudo de bom para todo mundo. Olá, estamos agora aqui para falar do esporte, da retrospectiva desse ano de 2019. Comigo, Emanuel Ribeiro Ligeiro, nosso comentarista de esporte. Ligeirinho, um ano para ficar na história sim, porque o Sampaio volta para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas um ano que começa lá em janeiro, com a Copa do Nordeste, com Fortaleza, com um grande time sendo campeão, nessa que é uma competição que mais um ano teve transmissão da TV Difusora, e que é uma competição que recorde em todos os números, quantidade de pessoas no estádio, enfim, o nível técnico altíssimo, uma competição que veio para ficar no calendário nacional. Entra no calendário, se fortalece, porque com a conquista do Fortaleza, do Rogério Ceni, que fez uma brilhante participação, inclusive, e que motivou clubes da Série A que outrora não disputavam essa competição a quererem disputá-la. É o caso do Sport. 2020 vai disputar a competição. Agora, pra gente que não foi muito bom, Adalberto, porque nós almejávamos ver o Sampaio brigar pelo bicampeonato. Infelizmente, não foi o que nós vimos em campo. A única coisa que deu para o torcedor maranhense recordar em relação a anos anteriores da Copa foi o fato do Sampaio eliminado aqui no Castelão, mandar embora o rival Bahia, virou de novo o carrasco do Bahia, o Tubarão, né, Ligeiro? E um time que é forte sempre e que se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Nordeste, ela é muito interessante sob todos os aspectos. É uma Copa que você e nós costumamos chamar de clássico dos clássicos, porque todo jogo é decisivo e tem as equipes que realmente têm uma história em nível de Brasil e em nível de mundo, né? Tanto é que, como eu te falei anteriormente, o Sport está voltando, você vai ter o Bahia, o Sport volta inclusive a Série A em 2020, quer dizer, são equipes que vão valorizar mais ainda essa competição que já caiu no gosto do torcedor nordestino e principalmente faz parte do calendário, porque além de uma premiação boa, no caso o Fortaleza ganhou, ele vai ter o que o Sampaio obteve no ano de 2018, né? Conseguindo realizar essa participação em 2019 nas 8ª de final da Copa do Brasil. Já que você falou em Copa do Brasil, o Sampaio jogou com o Palmeiras, a gente viu o Sampaio em campo com a equipe do Palmeiras, até que segurou um pouco no começo do jogo, a torcida empolgada também, mas nós sabemos que são realidades distintas, né, Ligeiro? Pela estrutura que é dada a esses clubes, eu acho que, mas de todo modo o Sampaio conseguiu aí fazer um bom papel nessa competição e foi importante, histórica até a participação do Sampaio já na fase seguinte aí da Copa do Brasil, saindo daquela primeira fase onde tem um maior número de clubes, né? 8ª de final. Aí eu diria até que deu azar porque pegou uma equipe que havia sido eliminada da Libertadores. Então, uma equipe mais bem estruturada. Uma das mais fortes do país. Mais forte do país e da América do Sul. Inclusive, cotadíssima, né? Foi eliminado, o Sampaio pegou esse adversário. Com o Filipão e o elenco caríssimo. O Felipe Melo, quer dizer, um timaço do Palmeiras. Infelizmente, não deu para o Sampaio correr. Perdeu nos 2 confrontos. Perdeu aqui no Castelão e perdeu no jogo lá no Allianz Parque, lá em São Paulo, de propriedade do Palmeiras. Por falar no Estádio Castelão, onde a gente está aqui filmando, foi aqui também, gente, que a torcida do Moto teve uma tristeza enorme, porque no Campeonato Estadual o time jogou com a Imperatriz aqui. E no finalzinho do jogo, já viu acontecido o primeiro jogo lá no Frei Epifânio da Badia. Veio o último jogo da final para cá, a torcida já estava praticamente comemorando o título do Moto. E aí, Ligeirinho, as imagens vão mostrar agora o que aconteceu. O Moto acabou perdendo aquela história. Futebol, o jogo só acaba mesmo quando termina. Essa máxima vai valer para sempre. É sempre, sempre. Eu, particularmente, estive aqui, observei atentamente esse jogo. Eu vim na convicção de que o Moto seria o campeão. Fiquei no meio da torcida assistindo ao jogo e, claro, na condição de analista, e vi o Imperatriz que reagiu àquela famosa patada do cavalo. Ela aconteceu já no finalzinho, quando o Moto não tinha condições de poder esboçar uma reação. Por isso que o Moto acabou perdendo o título. Aliás, o Moto na Copa do Brasil, Adalberto, desculpe voltar à Copa do Brasil, mas o Moto estava bem, né, na Copa do Brasil e, infelizmente, também nos 2 jogos finais acabou sendo eliminado. E aí, parabéns, claro, ao Imperatriz, ao
Cavalo de Aço pela campanha que fez esse ano e merecido, claro, o título de campeão estadual, que foi lá para a segunda maior cidade do estado, em Imperatriz, mas com todo o mérito, inclusive Imperatriz é o nosso representante na Copa do Nordeste nesse ano de 2020 que já está chegando. A gente já falou de Copa do Nordeste, falou de Copa do Brasil, falou também aqui um pouco sobre as equipes, o campeonato estadual, mas agora é hora de falar do campeonato brasileiro. Como é que foi a participação dos nossos times? A gente tem o Sampaio voltando à segunda divisão, lugar que nem deveria ter saído, mas foi realmente uma virada enorme e essa virada tem nome, gente, porque assim, a diretoria contratou um treinador, Brigatti, que deu uma outra cara ao time. Isso ninguém pode negar. Indubitavelmente, a chegada do Brigatti, ela deu uma roupagem nova ao time boliviano. Time que teve ameaçadíssimo na fase inicial, quando eles fizeram aqueles jogos entre eles mesmo para depois fazer o cruzamento. Sampaio esboçou uma reação, conquistou a classificação, se classificando entre os 4 primeiros colocados, depois foi para final contra o Náutico e conseguiu acesso, embora tenha perdido os 4 jogos para o Náutico. Na fase de grupo, perdeu os 2 jogos, Castelão e lá nos Aflitos, perdeu de novo na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o bom é que o Sampaio está na Série B, está voltando, conquistou o acesso. O Sampaio caiu e voltou, soube. A diretoria, depois de ter apanhado bastante, conseguiu encontrar o caminho de volta. Aliás, tem digamos assim, a receita para quando cair voltar. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, temos outros representantes nessa competição, no caso o Moto Clube, também o Imperatriz, ligeiro. O Imperatriz, inclusive, indo mais longe, né? O Imperatriz fez uma campanha muito boa. A primeira e pela primeira vez chegou até as semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, pegou um adversário estruturado, Juventude, lá de Caxias do Sul. Perdeu em casa e foi goleado no jogo de volta lá em Caxias do Sul, no jogo em que o Juventude conseguiu a goleada de 4-1 e passou para outra fase, se confrontando com o Náutico na Série C, na disputa do título estadual de 2019. Moto Clube? Moto Clube e MAC disputaram a Série D. O MAC porque ganhou a Copa FMF em 2018. Então conquistou a vaga em campo com a conquista da Copa FMF. E o Moto porque foi vice-campeão. Aliás, o Moto porque foi rebaixado da C para D. O Moto foi um pouquinho mais além, mas infelizmente acabou ficando. E o MAC já na fase preliminar também acabou sendo eliminado. Esse ano também, gente, foi um ano em que a gente precisa lembrar. Festa do Interior foi uma frase que a gente usou no Bom Dia para falar sobre o resultado do Juventude de São Mateus, que venceu esse ano a segunda divisão do Campeonato Maranhense de Futebol, vai disputar a primeira, ganhou a segundinha chamada e conquistou a Copa FMF, ou seja, um time de São Mateus está pela primeira vez, vai disputar no que vem o Campeonato Brasileiro. Um feito importante que tem que ser registrado. Importante e com toda a sinceridade, ganhar do São Mateus lá no Pinheirão vai ser uma tarefa extremamente difícil. Eles sabem jogar bem, tiram proveito do fator campo, da presença da torcida e conquistaram de forma merecida a segunda divisão, conquistaram a Copa FMF 2019, estão na Série D do ano que vem, 2019, irão nos representar na Série D e é o caçula do estadual em 2020. A gente falou de futebol, mas para fechar temos que falar, claro, do atletismo, porque demorou, mas a justiça foi feita e nós temos um maranhense medalhista olímpico, o Codó, com um esforço enorme, depois de muitos anos, né, veio o resultado, mas é um feito também importante para o esporte, é uma questão de justiça. Sem dúvida, ele teve a paciência de Jó, né? Aquela sensação de que você venceu e não levou. Ainda bem que a justiça foi feita e nós temos que comemorar, porque essa é uma conquista inédita para o atletismo brasileiro, para o atletismo maranhense, né? De uma forma geral. Codó realmente esteve muito bem, uma participação muito boa e aguardou. Ainda bem, Adalberto, que houve o reconhecimento e a medalha veio para o Maranhense Codó, para o nosso estado. Obrigado, Ligeiro. Ano que vem tem mais, tem Copa do Nordeste com transmissão aqui na Difusora mais uma vez, espero estar ao seu lado. Vamos para mais um ano, um feliz ano novo com muito esporte. Com certeza. Deus abençoe a todos. Em 2019 foi um ano muito especial para a produção do nosso programa Algo Mais. Pudemos aqui ir ao vivaço, viver momentos incríveis, de extrema emoção. Colocamos grandes artistas no palco, compartilhamos com o nosso público a alegria de fazer televisão há 20 anos, que foi um marco na minha história como apresentadora em 2019, celebrar 20 anos no vídeo. 20 anos ininterruptos. Então é uma trajetória ali na frente, né,
do meu público, da sua casa, dos nossos telespectadores. E a gente encerra também com o pé direito, com o nosso quadro Caixa Mágica, onde a gente dá premiações ao vivo, onde eu posso interagir com o meu público ao vivo. Foi maravilhoso. Então é a grata satisfação de fazer televisão ao vivo, um programa local, um programa com uma produção 100% local, feito aqui ao vivo. Então é uma energia muito linda, muito especial. E a gente só tem a agradecer. Chegar ao final desse ciclo, mais um ciclo da minha vida profissional, grata à TV Difusora, grata ao meu público, aos meus anunciantes. No final desse ano de 2019, eu quero desejar para você, querido telespectador, um ano de 2020 incrível, espetacular, como você merece, como todos nós merecemos. Até ano que vem. Kate Almeida, 2019 foi um ano de muitas aventuras para o Sistema Difusora e a gente viveu elas, né? E muita emoção também, mudanças, né? Você estreou na tela da TV Difusora fazendo barulho, bagunça e dançando também. Muita dancinha, muita diversão, mas olha você também, né? Prêmio Nacional, dando destaque à TV Difusora e fruto de muito trabalho, né? E o legal é que esse prêmio para o Sistema Difusora foi a gente mostrando a comunidade do interior, né? Que a gente tem de bonito. As minorias, os quilombos, né, do Maranhão, e que rendeu esse prêmio pra gente. Isso significa que o Sistema Difusora está com um pezinho no estado inteiro, né? Isso é muito bacana, porque as pessoas reconhecem isso, né? Mas olha, o finzinho do ano melhor, né? 2019 está terminando com muitas conquistas e que de alguma forma nos deixam muito envaidecidos também, né? Sim, foram boas notícias, graças a Deus, né? A gente tem aí os 22 anos de São Luís como patrimônio da humanidade. A gente sabe que muita coisa precisa ser feita ainda, né? Para que a gente consiga firmar de fato para as novas gerações esse patrimônio lindo que a gente tem. Mas a gente avançou, né? Muitos projetos de revitalização do centro histórico. Né? Eu acho que é importante a gente também ressaltar esse pertencimento que foi gerado. A gente está aqui nessa casa, que é o coração, né? O nosso centro histórico, que hoje é muito mais habitado por uma série de projetos e programas que foram implantados ao longo do ano e que hoje as famílias de fato vêm para cá no fim de semana. Mas tem outra novidade, outra notícia boa. Bumba Meu Boi, né? Essa maior expressão da cultura popular do Maranhão, reconhecida lá em Bogotá pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. É o Bumba Meu Boi para o mundo todo, né? Não, agora é aquela história. O Bumba Meu Boi é do mundo, né? As nossas cores, a pujança, as danças, o ritmo, tudo isso agora pertence ao mundo, que é a nossa beleza. E a gente vai dar aquela emprestada a gente com muito orgulho, né? Sim. Que a gente vai emprestar o nosso Bumba Meu Boi para o mundo. Terminando 2019 com essa grande novidade, essa grande notícia. E claro, alavanca a nossa cultura e o nosso turismo também. E parabenizando os agentes culturais, aquelas pessoas do povo que todos os anos colocam os grupos de Bumba Meu Boi, são mais de 150 no Maranhão, né? Aí nas ruas, embelezando os arraiais e mostrando que a nossa cultura, ela tá muito, mas muito viva, né? E que a gente precisa preservar todos esses sotaques, que são os sotaques do Maranhão, né? Ah, sem dúvida. E isso dá um gás para que esses mesmos 150 possam desdobrar a nossa cultura com muito mais força, com muito mais alegria, porque é exatamente isso, né? O que a gente tem é o que a nossa cultura faz. E que 2020 venha e que venha com muita esperança, com muito amor e muita alegria, muita notícia boa, né, Kate? E muita paz nos nossos corações.